irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui novamente para dar a vocês mais uma grande dica de leitura. Eu já tinha dado essa dica, tá? Ou várias dicas num vídeo que eu fiz e eu apresentei esse livro juntamente com outros. Só que muitos colegas, amigos me pediram para eu dar essa dica individualmente, de uma maneira individual, onde eu daria uma visão panorâmica dessa obra melhor. E a obra que eu estou falando é essa obra aqui, A Autoridade Bíblica Pós-Reforma, resgatando os solas segundo a essência do cristianismo protestante puro e simples, de Kevin Van Hooser, que dispensa apresentações, é um PhD, tá? É um pesquisador, estudioso, que também dá aula sobre teologia sistemática. E quando você entende e você lê sobre a Reforma Protestante, você vai perceber que os estudiosos da Reforma detectaram que a Reforma teve 5 ênfases principais. 5 ênfases, que são solas, tá? Que são somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo e somente para Deus a glória. Essas são as 5 ênfases que os estudiosos detectaram que os reformadores tiveram, tá? E Kevin Van Hooser, nessa obra, ele vai tratar, tá, de cada uma, de cada sola, de uma maneira individual. Então, mostrando aqui para vocês, tá, o sumário para vocês, o índice para vocês, vocês vão ver que essa obra é fantástica, essa obra é monumental, uma monstruosa obra sobre os 5 solas da Reforma. Ele começa com a introdução fazendo uma pergunta, né? A igreja deve se arrepender da reforma ou recuperá-la? Aí ele vai tratar sobre o secularismo, o ceticismo, o cisma, tá? Dando uma visão muito boa, trabalhando a pergunta. O primeiro tópico, ele vai trabalhar com o primeiro sola, somente a graça. Aí ele vai falar sobre ontologia, economia e teologia do Evangelho segundo a essência do protestantismo puro e simples. Tá? Aí ele vai trabalhar com a seguinte questão também. Somente a graça, ou sola gratia. Sola gratia. O que os reformadores queriam dizer sobre a natureza da graça ou a graça de Deus? Outras perspectivas sobre esse assunto, a graça de Deus. A sola gratia, ou somente a graça, para a Bíblia, para a igreja e para a autoridade interpretativa. Essa é o primeiro ponto, somente a graça, somente a graça. O segundo, sola, é somente a fé, sola fide, tá? O princípio de autoridade do protestantismo puro e simples, aonde ele vai trabalhar o que os reformadores queriam dizer quando expressou dizendo, ou se expressaram dizendo, sola fide, tá? Aí ele vai falar sobre outras perspectivas, o princípio de autoridade, tá? O sola fide para a Bíblia, para a igreja e para a autoridade interpretativa. Então, é maravilhoso. Você está sentindo aí, já está saboreando essa obra, né? Terceiro sola. Somente a Escritura, ou sola a Escritura, o modelo de autoridade interpretativa do protestantismo puro e simples. Sola Escritura,
o que os reformadores queriam dizer com essa expressão. Sola Escritura. Tá? Aí ele vai trabalhar outras perspectivas, o padrão de autoridade, sola Escritura para a Bíblia, para a igreja e para a autoridade interpretativa. Quarto, somente Cristo, o solos Christus, somente em Cristo, o sacerdócio real de todos os crentes. Solos Christus, o que os reformadores queriam dizer com essa expressão. Cristologia e eclesiologia. Outras perspectivas, o sacerdócio real, solos Christus, para a Bíblia, para a igreja e para a autoridade interpretativa. Olha que maravilha. E o último sola, somente para Deus a glória. A riqueza das nações santas. Soli Deo glória. A ceia do Senhor como teste da unidade cristã, unidade da igreja e outras perspectivas. Unidade da igreja, outras perspectivas, comunhão na igreja e entre igrejas. Soli Deo glória. Para a Bíblia, para a igreja e para a autoridade interpretativa. Aí tem a conclusão, onde ele vai falar do protestantismo católico, ao evangelicalismo protestante. Aí ele vai tratar aqui. Quando amanheceu, lá estava, leia. Evangelicalismo protestante, um casamento feito no céu? Uma pergunta. Depois de Babel, ou Pentecostes? Depois de Babel, ou Pentecostes? 2 pontos. As famílias de Deus e o espírito do cristianismo protestante puro e simples. Somente o Evangelho. 2 pontos. O solas no modelo de autoridade interpretativa evangélica protestante. Aí dá a bibliografia, o índice de passagens bíblicas, índice remissivo, e aí acaba o livro. São 325 folhas, ele tratando aqui sobre cada sola, tá, de uma maneira individual. Então é uma obra que você tem que ter em sua estante, em sua biblioteca, ok? Essa obra, mais uma vez, eu faço questão que vocês a tenham, tá certo? Se vocês gostaram, comente, faça seus comentários, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e acione o sino para receber todas as notificações. Graça e paz. Até os próximos vídeos.